Olá a todos os irmãos e minhas irmãs, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma devocional do dia, alimento diário para as nossas vidas. A vocês que estão chegando agora, né, os novos inscritos, meu canal é sobre devocional. Todos os dias eu posto aqui uma devocional de segunda a sexta, né? Às vezes no sábado eu gravo algum vídeo. Então, todos os dias eu posto aqui uma pequena porção da palavra do Senhor, né? Eu quero agradecer a todos que acompanham, né? Tem pessoas que me encontram e diz que assistem, né, meus vídeos todos os dias. E eu quero agradecer muito a vocês, que Deus abençoe grandemente. Tem a irmã Cícera, né, lá de Roteiro. Eu falei para ela que ia mandar um abraço para ela. Que você receba, minha irmã, esse abraço de carinho. Você é uma pessoa muito especial para mim. Eu gosto muito da senhora, né? Quando a gente vai aí para Roteiro, a senhora nos recebe muito bem, com muito carinho, né? E cozinha maravilhosamente bem, né? Então, que Deus venha abençoar a sua vida cada dia mais. E quando você ouvir a palavra, que ela possa ser guardada no seu coração, amém? Venha abençoar a sua vida. E um abraço para todos que assistem, né? Meu irmão lá de Santa Catarina está sempre acompanhando a gente aqui e todos os outros também. Eu não me lembro muito aqui do nome das pessoas, então eu vou falar da palavra agora, né? A devocional se encontra aqui no livro de Provérbios, o capítulo 28 e o versículo 13, que vai dizer assim: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Aqui a palavra do Senhor, né, nos explica, nos mostra que quem vive transgredindo a lei de Deus, quem comete pecado, porque transgredir a lei é cometer pecados, essa pessoa nunca vai prosperar, né? Mas aquelas pessoas que confessa e deixa, e confessa os seus pecados e deixa, abandona para lá, não comete mais aquele erro, essas pessoas alcançarão misericórdia de Deus e ainda serão abençoadas por Ele. Porque muitas pessoas acham que pode viver de forma errada, que Deus vai estar abençoando. Não, Deus não coabita no meio do pecado. Deus não aprova o erro, não aprova o pecado. Ele deixou as leis dele escrita na palavra, ele deixou os ensinamentos para isso, para que a gente pudesse viver os ensinamentos e as leis dele, né? Lá na lei de Moisés fala: não matarás, não roubarás, não adulterarás, não falarás falso testemunho, né? Que é mentir e enganar. Não adorarás outros deuses, porque só Deus é digno de ser adorado, só Deus é digno de louvor. Não farás imagem de escultura, né? Amar ao próximo, a gente tem que amar o nosso próximo, é um mandamento do nosso Deus, que de nada adianta a gente dizer que ama a Deus, mas não ama o nosso próximo que está do nosso lado, a qual a gente vê, né? Desculpem aí o barulho, porque eu não tenho estudo de gravação, então vão ocorrer sempre barulhos externos, infelizmente. Então, a gente tem que viver nas leis de Deus. Ele deixou as leis para que a gente as seguisse, para que a gente vivesse as leis dele, para que a gente não vivesse no erro e no pecado. E por que Deus deixou essas leis, esses ensinamentos? Porque o pecado entrou no mundo. O pecado tomou conta do mundo através de Adão e Eva. Deus fez um mundo perfeito para nós, né? Ele fez um paraíso com tudo maravilhoso, um lugar onde tinha paz, alegria, amor. Mas o diabo tentou Adão e Eva. Infelizmente eles caíram, pecaram, né? Desobedeceram a Deus, porque desobedecer é pecar. Então, o diabo entrou no mundo da pior forma e ele assolou o mundo com o pecado. E hoje em dia muitas pessoas matam, roubam, mentem, enganam, adulteram, se prostituem, adoram outros deuses, odeiam as pessoas, odeiam o próximo. Então, tudo isso é pecado. As pessoas, a maioria, vive debaixo da lei do inimigo, não vive debaixo da lei de Deus. E com isso, elas vivem sem prosperar, elas vivem uma vida de infelicidade, elas vivem uma vida de escravidão do pecado. Mas quando a gente conhece
conhece a Cristo, a gente é liberto dessa escravidão. Jesus veio para nos libertar. Jesus veio para nos dar vida eterna. Ele nos fez para ser livre. Ele não nos fez para a gente viver debaixo da lei do diabo, debaixo do pecado, que são todas esses pecados, esses erros que existem aí no mundo, né? Deus deixou a lei dele para que a gente pudesse vivê-la e segui-la com sabedoria. Com isso, quando a gente vive a lei de Deus, quando a gente vive em obediência, a gente vai viver protegido e abençoado. E a gente vai ter prosperidade na nossa vida. E prosperidade não é só ter dinheiro. Prosperidade é você ter uma família feliz, é você ter uma vida saudável, é você ter uma vida com Deus, principalmente. É ter intimidade com Ele, é ter vida de oração, é ter vida de leitura da palavra, é ter vida de jejum, buscando a Ele de todo o coração. Então, que a gente possa viver os ensinamentos e os caminhos do Senhor, pois Deus só tem bênçãos para nós. Não viva na ilusão do mundo. O mundo ensina que a gente pode fazer tudo, que a gente tem que se libertar. O mundo ensina que liberdade é você fazer o que você quer, e isso não é liberdade. Você vai estar se aprisionando nos seus próprios erros e nos seus próprios pecados. Mas quando a gente reconhece que é pecador e que é falho, pois todos são pecadores, não existe um que não cometa pecado, que não cometa falhas, mas quando a gente cometer um erro, principalmente grave, que a gente sabe que feriu as leis de Deus, nós devemos nos achegar a Ele, pedir perdão, reconhecer que errou e não cometer mais aquele erro, né? Então Deus se agrada de pessoas assim. Davi cometeu um erro terrível. Teve homens da Bíblia, várias pessoas que cometeram erros terríveis, mas elas foram até Deus de coração quebrantado, se arrependeram e pediram perdão e não cometeram mais aquele erro, como aqui fala na palavra, né? Então Deus teve misericórdia da vida dessas pessoas, as perdoaram e elas viveram a vida com Cristo abençoada, como aconteceu na minha vida também. Quando eu recebi a Cristo, eu reconheci que eu era pecadora. Eu fui até a Cristo porque meus olhos foram abertos para a verdade. Jesus abriu meus olhos, tirou o véu dos meus olhos e me mostrou que eu era pecadora e que eu era falha e que para mim ser salva eu precisava reconhecer os meus pecados. Então eu fui diante de Deus, me arrependi dos meus erros, das minhas falhas, dos meus pecados. Jesus me perdoou e me deu uma nova vida. Eu abandonei a minha vida de erro e de pecado para viver para Cristo. Então Jesus teve misericórdia da minha vida e me perdoou. Então, tem pessoas que vivem no erro, vivem no pecado, vivem mentindo, vivem enganando, vivem traindo, vivem levantando falso testemunho e acha que Deus está abençoando. Deus não abençoa, Deus não coabita no meio do pecado, porque é o que nos separa de Deus, é o pecado. Foi o que separou Adão e Eva de Deus naquela época, foi o pecado. Quando eles desobedeceram a Deus e comeram o fruto, do conhecimento do bem e do mal, o pecado entrou no mundo. Então eles se afastaram de Deus porque ficaram com vergonha, ficaram com medo de Deus, Então é o pecado que nos afasta de Deus. Antes eles tinham comunhão com Deus, eles tinham intimidade, Deus os visitava toda tarde, conversava com eles, mas quando eles pecaram, eles viram o mal que eles cometeram, Eles deram legalidade para o mal entrar no mundo. Infelizmente, nós vivemos a decadência que o mundo vive hoje em dia. Então, eles ficaram com vergonha de Deus e se afastaram. Eles tentaram se esconder de Deus, Mas, infelizmente, ninguém se esconde. Deus vê, Deus conhece todas as coisas. Ele sabe até o que está no nosso coração, o que a gente pensa, o que a gente fala. Ele sabe tudo que a gente vai falar, muito mesmo antes da gente falar, Ele já vê o que está no nosso pensamento e no nosso coração. Então, se você comete algum tipo de pecado, desses tipos de pecado, você
que você possa reconhecer que você é falho e se chegar diante de Deus e pedir perdão e não cometer mais esses erros, porque tem pessoas que se arrependem, depois voltam e faz de novo. Então isso não é arrependimento, isso é remorso, né? A diferença entre arrependimento e remorso. Arrependimento é quando você realmente vê que aquilo é pecado e você não quer mais cometer aquilo. Então você pede perdão a Deus, Deus perdoa e você vai viver uma nova vida longe daquele pecado. Agora, remorso não, você chora, você fica angustiado, aí você se arrepende ali na hora, mas depois você vai e faz tudo de novo, né? Então isso não é arrependimento. Deus não recebe esse tipo de arrependimento. Arrependimento é quando você confessa. Se você não consegue largar aquele pecado, se você vê que é difícil, busque força em Deus. Ele é quem lhe fortalece. Não lute sozinho. Se você vê que você não consegue, que você sempre vai cair naquele pecado, Deus está vendo a sinceridade do seu coração. Então, busque a Ele, busque força nele, busque ajuda nele, que uma hora Ele vai lhe libertar por completo e você não vai mais cometer esse tipo de erro, né? Então, que a gente possa confessar os nossos erros, as nossas falhas, pedir perdão a Deus todos os dias, porque a palavra de Deus fala que a gente tem que se arrepender, que a gente tem que pedir perdão dos nossos pecados, das nossas falhas, para que a gente possa alcançar a misericórdia dele, amém? E prosperar, né? Porque quando a gente alcança a misericórdia de Deus, ele vai nos abençoar, vai nos dar uma vida de paz, de tranquilidade, de saúde, de vida abundante. A gente vai passar por aflições? Sim, né? Porque é normal, a gente está num mundo pecaminoso, a gente vive num corpo pecaminoso, mas a gente vai ter a ajuda do nosso Deus. Ele vai nos guiar, Ele vai nos fortalecer e Ele vai nos fazer enxergar quando aquilo é errado ou não. E a gente vai sempre trilhar, escolher o caminho de Deus e não vamos querer transgredir a lei de Deus, amém? Que a graça e a paz do Senhor alcance sua vida e seu coração, que essa palavra possa ter abençoado grandemente a sua vida, pois ela é poder de Deus, né? Ela transforma vidas. Então, que Deus abençoe a todos e fique que eu vou orar por você, amém? Querido Deus eterno Pai, obrigada, Paizinho, por mais essa palavra poderosa. Obrigada por cada pessoa que está passando aqui nesse vídeo, nessa oração, que elas possam se alimentar, que essa palavra possa ser alimento para a vida delas, possa ser bálsamo para a vida delas, Pai, pois todos nós passamos por lutas e precisamos do Senhor todos os dias das nossas vidas, pois o Senhor é que tem poder de nos abençoar e de nos livrar de todo o mal, Pai amado, que a gente possa reconhecer as nossas falhas, os nossos erros, os nossos pecados e que a gente se achegue diante de Ti, Pai amado, com o coração quebrantado, que a gente reconheça que é falho, que é pecador, Pai, pois o Senhor se agrada de pessoas com o coração quebrantado e se chegam diante de Ti sem máscaras, Pai, pois o Senhor ama pessoas sinceras e verdadeiras. Que o Senhor possa abençoar cada um que está passando aqui. Que o Senhor venha guardar e livrar de todo o mal. Que o Senhor venha atender os clamores, ó Pai amado. Oh Jesus, tem gente que está sofrendo. Tem gente que não sabe mais o que fazer para resolver a sua situação. Pois a luta é grande, Pai amado. E essas pessoas não têm mais recursos. Não sabem mais onde buscar, Pai amado. Que o Senhor possa atender o clamor de cada pessoa, que o Senhor venha, Pai amado, levar a cura, levar a paz, levar a alegria, levar a vida abundante para aquelas pessoas que estão depressivas e ansiosas, que não sabem mais o que fazer, que o Senhor possa levar a cura, Pai amado, para aqueles que estão clamando por cura, que estão passando por problemas de saúde. Só o Senhor pode, Pai amado, levar a cura para as pessoas, que o Senhor venha abençoar os casais, os casamentos, as famílias, que as famílias venham ser abençoadas, Pai. Eu libero bênção sobre a vida das famílias no Teu nome, pois as famílias estão sendo aí
deturpadas, estão sendo atingidas todo o tempo. Que o Senhor venha guardar os lares, venha guardar os casamentos, venha guardar as famílias, para que elas venham estar debaixo da tua proteção e nós venhamos viver num mundo com as famílias abençoadas, Pai, com a tua presença. Eu peço que o Senhor guarde e proteja cada uma que está passando aqui nesse vídeo, ouvindo essa oração. Abençoe e proteja os lares delas, abençoe e proteja a minha casa, a mim e os meus, e que o teu reino venha sobre nós, Pai. Nós clamamos o teu reino sobre as nossas vidas, que a tua bênção, que a presença do Senhor forte e poderosa venha sobre nós, Pai amado. Eu te peço e te agradeço, no precioso nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Creia e tenha fé, meu irmão, que Deus vai abençoar a sua vida. Somente creia, amém? Deus abençoe a todos.